Bom, então estamos aí, meu nome é Leandro, né? Vai ser um prazer trabalhar com vocês aí, esse extenso período aí, que passa muito rápido, infelizmente, né? De língua inglesa, estamos, então, como passa muito rápido, assim, eu já estou sempre criando expectativas em relação à prova, até porque desde a primeira aula eu tento fazer uma aula assim, mesmo que seja simples, né, mesmo que seja bem basiquinha, eu coloco algumas coisas relacionadas à prova, à estrutura da prova. Então, para a gente já sentir um pouco que a prova não está tão longe, né? Bom, o que a gente... Como é que eu vou fazer isso aqui? Rapidinho, com licença, com licença. Laura. Ah, é isso aqui, né? Oh, hello. Opa. Já foi, né? Ah, esse aqui? Eu aperto, ele é um pouco marcha lenta, né? Ah, agora foi. Pessoal, o tópico da aula de hoje aí, né? É bem simples hoje. Esses assuntos são assuntos do nosso edital, só que eles vão, à medida que a gente for trabalhando, eles vão sendo aplicados de forma mais avançada. Aqui, por exemplo, tipos de pronome, né? Então você tem aqui tipos de pronome, pronomes pessoais do caso reto, sujeito, objeto, pronome sujeito, pronome objeto, pronome sujeito, né? Depois pronome sujeito, verbo to be, formas interrogativas, aqui é negativa e afirmativa, né? Não está funcionando? Ah, é porque eu babo muito. Não, calma aí. Eu não sou muito experiente em usar microfone. Ok? Tudo bem? Tá certo? Vamos lá. Então, certo, gente. Então, pronomes em geral, né? Pronomes objeto, adjetivos e pronomes possessivos. Essa última terminologia é importante para a gente, até porque auxilia sempre na aprendizagem, rever alguma coisa de língua portuguesa. Eu sempre faço relação com língua portuguesa, porque afinal de contas, estrutura, né? A gente tem como referente a nossa língua materna, né? Que é a língua portuguesa. A gente vai dar uma pincelada nesses tópicos aqui, que são bem simples, perfeito? Bom, o pronome, o que é pronome, né? O próprio nome já diz. Em prol do nome, mais ou menos assim, né? O pronome, ele sempre faz referência a um nome, né? Mas o nome é um substantivo ou uma entidade substancial, né? Traduzindo, é uma frase nominal, né? Ou seja, o pronome ele pode fazer uma referência a tal nome ou uma frase nominal. Frase, vamos entender o termo frase como mais de um constituinte, né? Ou seja, dois ou mais constituintes, a gente entende como frase, né? Sentença já é uma assertiva com verbo, né? Uma frase não necessariamente. Eu estou usando uns termos do inglês, tá certo? Em português. Estou usando os termos que a gente entende em inglês em português. Muito bem. Então, ele pode substituir, né? O pronome substitui ou faz referência a um nome. Perfeito? Por exemplo, você tem pronomes demonstrativos que fazem referência a algo que já foi mencionado ou algo que será mencionado. É uma anáfora ou uma catáfora, né, na nossa língua portuguesa aí, não é? Enfim, anáfora é quando é algo que já foi
dito, né? E catáfora é antecipação, perfeito? Então, em inglês você tem essa lógica também. Então, o demonstrativo, por exemplo, ele faz referência ao nome. Por isso que não necessariamente o substitui. Por isso que é importante entender o pronome como referência ou substituição, tá certo? São subject, que é pronome sujeito, object, pronomes objeto, possessive, possessivo, demonstrative, que a gente não vai ver hoje, e reflexive, que é reflexivo. Demonstrativo e reflexivo. Esses dois não vamos ver hoje por conta do tempo, né? A gente vai ver mais para frente. Há dois pronomes pessoais, né? O sujeito e o pronome objeto. Pronome oblíquo em português, não é? Ou crítico. Em inglês é subject e object. Perfeito? Interessante que em inglês vocês vão ver que a estrutura é simples e a lógica também, não é? Só para dar uma... Quando a pessoa fala assim, eu vi ele ontem em casa, né? Isso faz sentido, né? Assim, na verdade, quando a pessoa fala eu vi ela, por que eu vi ela e não eu ouvi ou a vi, né? Em inglês, você tem um pronome que deve ocorrer naquela posição de objeto e um pronome específico que ocorre na posição pré-verbal, sujeito. Né? Por exemplo, no caso do ele seria o him, quando for o pronome objeto, que é a posição pós-verbal, e posição de sujeito é he. Então, eu vou sempre buscando exemplos no português para a gente comparar a lógica, tá certo? Bom, a gente vai começar a falar sobre os pronomes sujeito. Por quê? Lembra das primeiras aulas de inglês que a gente teve na escola? Enfim, primeira coisa que a gente aprende de inglês é o quê? Isso, verb to be. E eles ensinam como, os professores. O que é o verb to be? I, you, are, he, she is, it is, we are, you are, they are. Very good, class. Very good, students. Só que estamos cometendo um erro, porque o que a gente está aprendendo aí não é o verb to be. O verb to be é somente am, are, is, não é? A gente está aprendendo pronome sujeito com verb to be. Então é importante a gente saber, né, a nomenclatura que pronomes sujeitos são aqueles usados no sujeito. I, you, he, she, it, we, you, they. Né? Primeira coisa que a gente aprende é o verbo to be, que o verb to be, que é o ser estar. Perfeito? Então, o pronome sujeito ele se encontra em posição subjetiva. Por exemplo, vamos voltar a... O que significa posição subjetiva? Posição de sujeito, pré-verbal. Essa é a ordem da sentença em inglês, SVO, né? Sujeito, verbo, objeto, ou complemento, né? Então, o sujeito ele sempre se posiciona antes do verbo, né? Você tem, claro, estilístico, né? Se você for pegar textos do Chaucer, até o mesmo Shakespeare, você vai ver posições pós-verbais. Por quê? Por influência latina, não é? Mas, como em português, você coloca o sujeito após o verbo em alguns casos também, né? Mas a posição clássica é essa, né, da frase. Do português também, não é? Posição clássica, ou seja, vamos dizer assim, canônica, correta para a gente entender a lógica da língua, é essa SVO, né, ou SVC, etc. Então, são esses os seguintes pronomes. I, eu, you, tu. Eu estou colocando tu, mas pode ser... Ok. Eu estou colocando tu, gente, mas... Qual o pronome em português qual o pronome que se tornou pessoal? Você não é mais pronome de tratamento, né? Você tornou-se um pronome pessoal. Mesma coisa do vós. Alguém aqui usa vós? Não, né? Posso segurar? Dá para aprender aqui? Na calça? Ok. Ele tá fazendo chiado, né? Posso botar aqui? Vê aí. Pera aí. Gente gorda é fogo. Pera aí. Tá legal? Tá.
Vou tirar, eu vou tirar a minha carteira daqui. Pronto. Melhorou, Laurinha? Ok? Beleza. Então, eu, você ou eu, tu, né? Ele, he, she, ela, né? It, neutro, é o pronome neutro, que tem em alemão também. E o it, ele é usado para os seguintes casos. Alguém lembra? Alguém sabe? Sabe, vocês já sabem isso aí, né? O it, não, sejam sem vergonhas, tá certo? No bom sentido. O it, ele substitui para fenômenos da natureza, né? Ou seja, it rains a lot in the Amazon, né? Chove muito na Amazônia. Quer dizer que tem marcador de sujeito para fenômenos da natureza. Alguma coisa, alguma entidade faz a ação de chover. Não simplesmente a ação de chover vem do nada. Interessante, né? A lógica. Em português você não tem esse marcador, né? Em inglês é para isso, né? Você tem o it, que é para fenômeno da natureza, que é mais? Para para animal e coisa, né? Quando o animal não tiver um sexo definido, você não sabe, ou não for um animal de estimação, né? Você usa it. Curiosamente, nome de instrumento musical, se você batiza com instrumento, minha guitarra, Lucille, né? A guitarra do B.B. King, grande bluesman, chama-se Lucille, né? Lucille. Nome feminino, por exemplo, nome de barco também é feminino em inglês, né? She, usa-se she, por conta de um batismo, né? Enfim, que se utiliza. Mas o objeto mesmo é it, que é neutro, né? We, nós, you, vós e they, eles, elas, e é o plural de it também, né? Temos aí os pronomes, né? São os pronomes sujeitos singulares, né? Ou singular, né? I am a teacher, né? A gente aprende o verbo to be. O verbo to be está aqui somente, né? Eu sou professor, né? I am a teacher. Complementa aqui porque obviamente não tem objeto, né? You are a student. Você é um aluno ou uma aluna. He is a boy. She is a girl, né? It is a dog. Dá para entender todas essas frases, correto, gente? Perfeito? Ok, muito bem. Aqui a ordem é S, V, C, sujeito, verbo, complemento. Né? Continuando. We are from Brazil, né? Nós somos do Brasil. You are students, plural. E they are teachers. Percebam o seguinte, eu sei que isso é básico, mas vale a pena sempre. Hoje a aula é bem básica mesmo, né? Vocês vão olhar, nossa, mas isso aqui eu já vi. Mas é bom, não subestimem o básico, tá certo? Porque às vezes você lá na prova, você erra por conta de uma bobeira que você subestimou aquilo, né? Enfim, uma bobeira que você deu ali, né? A teachers e students, você tem a student e a teacher. Por que eu não tenho a students e a teachers? Né? A student, singular, tá certo? E you are a student, qual que seria o plural dele, né? You are students, você não teria o a, né? Você não tem o a marca singular. Fala. Ok? Saindo? Ok, então alguns exemplos aí, né, gente? Bem básicos. She's a lawyer. Lawyer é o quê? Advogado. E tem duas palavras parecidas. Tem uma palavra, advocate. Advocate é lawyer. Tem outra palavra também, attorney, também. Mas duas palavras que são advogados, né? Só por curiosidade, né? 60% do léxico da língua inglesa é latina, por conta da história entre França e Inglaterra, né? Attorney, né? Advogado, e advocate. Bem. Mary is a lawyer. She works at the court. Né? Essa palavra aqui parece com o que, gente? Corte, né? Tribunal, enfim. Mary é advogada. Ela, tá aqui, ó, trabalha com a corte. A gente está usando outros verbos aqui, né? Verbos no simple present, né? Mas, enfim, temos um erro aqui, porque é erro de digitação, né? Então, Peter is an engineer, né? He lives in New York, né? Peter substitui por he, no contexto da frase, né? O que é he lives in New York? Ele vive em Nova York, né? O que é engineer?
Parece português, né? Vem do mesma origem, de engenho, tal, né? Brazil is located in South America. It is the biggest country in the region, né? O Brasil está alocado na América do Sul. It que substitui. Posso botar he para Brasil? Não, nem she, nem nada, né? Por exemplo, posso botar no lugar de Greece, Grécia, she, no lugar de Italy, she, né? Como em português, não tem gênero, né? Enfim, pátria não tem gênero. Interessante que no árabe as pátrias são todas femininas, né? Enfim. Fred and Mark are teachers. They work at the same school. Fred and Mark está sendo substituído por they. Muito bem, né? Eles trabalham na mesma escola. Kathleen and I are married. We have been married for 5 years. Exemplos aqui de vários tempos verbais, né? Mas dá pra gente entender a frase married. We have been married for 5 years. We, Kathleen and I, né? Muito bem. Very good. A aplicação dos pronomes sujeito aí, né? Perceba o seguinte, gente, ó. Sujeito, verbo, complemento. Sujeito, verbo, complemento, etc. Ou sujeito, verbo, objeto, quando for o caso, quando tiver transitividade, né? Exercise. Basic, né? Jane is from Australia. Como é que você sabe que Jane é mulher, né? É o senso, né? Enfim. Agora, se tiver no lugar de Jane Ellison, né? Se tiver no lugar de Jane Ellison, no lugar de Jane Sydney, né? Sydney tem alguns nomes que aqui são masculinos e em outro lugar são femininos, né? Por exemplo, aqui, tá. Aqui não tem muita importância não. A Torne, a T-T-O-R-N-E-Y, é só uma curiosidade que são palavras que referem-se a advogado, né? E advocate, a próxima que eu for escrever, eu coloco maiorzinho, né? Certo? E Sydney, por incrível que pareça, também é de mulher, né? Nome de mulher. How are you? Um diálogo. Responde, I'm fine, thanks. Né? Basta sabermos o verbo to be, né? How are you? Né? Tranquilamente, né? I am fine, né? Thanks. Básico, né? Enfim, como você está? Aqui, no caso, poderia ser a resposta com we, se tivéssemos aqui, obviamente, o verbo concordando, né? O verbo are. We are fine. How are you? Né? We are fine, thanks. Né? Como você está ou como vocês estão. How are you serve tanto para singular quanto para plural. O que vai determinar o you é o contexto em seguida, né? O contexto. Você sabe o que é contexto? Rapidinho, o contexto é aquilo que cerca o texto. O contexto de uma palavra é a frase, né? Sempre. Né? Jane, Edward and Peter siblings. Né? Live in Chicago. Eu não sei, porque eu não sei o que é siblings, né? Enfim. Mas o caso aqui, a gente está querendo saber o pronome que substitua o sujeito, né? Faça a substituição desse sujeito. Jane, Edward and Peter. É o quê? They. Siblings é o quê? Irmãos, tá? Irmãos. Very good, né? Se fosse assim na prova, né? Mas alguns exercícios, eles têm uma lógica assim, certo? Mary and you live in the same place because are married, né? Mary and you live in the same place. Mary and you a gente substitui por Mary and you a gente substitui por quando a gente coloca o you, né? Você ou tu, o plural disso é vós, que é you ou vocês, né? Mary, you, você e Mary moram no mesmo lugar porque vocês são casados, certo? Bom, as formas em inglês é importante a gente falar porque as formas ainda, embora atualmente isso tem sido diferente, a realização da língua inglesa tem sido diferente, né, do que enfim, até a própria gramática que se adota em vários concursos
aceita algumas formas que são utilizadas no cotidiano, né? Por exemplo, a gente aprende classicamente 3 formas em inglês: afirmativa, interrogativa e negativa, né? Então, essas frases, no português, você não tem sentido, não tem diferença de ordem. No inglês, classicamente, tem, né? Ou seja, a gente aprende sempre que uma frase interrogativa, né, o verbo fica na frente do sujeito, etc. Quando a gente está aprendendo o verbo to be, né? E na negativa, a partícula not vem depois do verb to be, assim vai. Eu estou falando isso porque hoje em dia você fala assim, you are a teacher. You are a teacher, né? Ou are you a teacher? Você usa da mesma forma como o português, só a diferença de uma interrogativa para uma afirmativa é somente a entonação que a gente faz no português, né? Você é professor? Você é professor, ou seja, mantém-se a mesma ordem, né? A lógica. Sujeito, verbo, objeto, sujeito, verbo, complemento. Mas, do ponto de vista clássico, e também para a gente entender a escrita, né? Enfim, você ainda tem essa diferença, né? Então, afirmativa, affirmative form, é subject, verb to be, complemento. Aqui que eu estou dando exemplo com verb to be, né? Examples: she is a teacher, they are good friends, Brazil is a rich country, né? Ela é professora, uma professora, eles são bons amigos, e Brazil is a rich country, um país rico, né? Percebam o seguinte, olha, curiosamente, isso também é um assunto mais para frente, mas eu gosto de adiantar, né? Aproveitando os exemplos, né? Nós temos uma frase aqui, ó, uma frase nominal, ó, a teacher. 2 elementos, frases, lembra que eu falei um pouco antes? Frases são 2 ou mais elementos. A teacher, né? A teacher é uma frase nominal com 2 elementos, que é o artigo indefinido e o nome propriamente dito. Aqui nós temos 2 também elementos, o adjetivo e o nome. E aqui nós temos 3 elementos dessa frase nominal, a, rich e country. Artigo indefinido, que é rich, rico, adjetivo e country. Olhando essas 2 frases, meus amigos e minhas amigas, they are good friends, Brazil is a rich country, né? O que vocês perceberam em relação à flexão verbal, ou à flexão da frase em geral? Qual elemento que não se flexiona aí? Qual elemento que não se transforma, não recebe algum tipo de flexão? Nessas 2 frases aqui, they are good friends e Brazil is a rich country. Não é? Vocês perceberam que o adjetivo ele é inflexível, né? Ele não pode ser flexionado. Não existe, em português você flexiona toda frase nominal, né? Bons amigos, né? Boas amigos, em gênero e número. Em inglês não, né? Em inglês você não tem good friends, né? Rich country. E se você fosse passar para o plural, seria rich countries. O que flexionaria seria o núcleo da frase, que é o substantivo, perfeito? Então, ó, primeira coisa para a gente ver, que a gente entende aqui dessa lógica, é que os adjetivos não são flexionados em gênero ou número, né? Tem uns adjetivos que são próprios de um gênero ou de outro, e também um adjetivo, ele vem antes do substantivo em uma frase nominal, né? Então você tem aqui good friends, não friends good. Rich countries, não country rich, tá certo? Legal. Já começam as diferenças das línguas, né? Em português você tem essa possibilidade de antecipar o adjetivo, mas é estilística, né? Em inglês não, ela é, de fato, ela deve ser realizada para funcionar a língua, né? A negativa, né? Subject verb to be, not e complement. She isn't a teacher. Aqui no caso a gente tem a mesma coisa de she is not a teacher, né? Ou seja, ela não é uma professora, enfim. Is not pode ser contraído nessa forma, né? E aren't, they are not from Australia, ou they aren't from Australia, que essa forma aqui, aren't, é a mesma coisa de are not from Australia. Em termos de estrutura, a gente pode dizer que as duas formas são exatamente a mesma coisa, mas em termos de uso nem tanto, perfeito? Você usa um em detrimento do outro em determinadas situações, tá certo? Muito bem.
Interrogative, verb to be, no caso do verb to be, que é o verbo flexível, o sujeito e complemento, né? Is she a teacher? Are they good friends? Is Brazil a rich country? E are they from Australia? Então, a diferença da o SVO ou SVC, ou seja, sujeito, verbo, complemento, é que na interrogativa em inglês o verbo to be vai para frente do sujeito. Em outros tempos verbais você tem uma lógica parecida, ou seja, algum elemento antes do sujeito que designa uma pergunta, tá certo? Então isso, em todos os textos que vocês lerem, em todos os exercícios que vocês fizerem, né, vocês vão ver isso, né? Ou seja, alguma coisa que marca o interrogativo, um auxiliar ou um verbo auxiliar, né? Ou seja, o próprio verbo to be, tá certo? Nesse caso aqui, o verbo to be, que é o verbo principal da frase, ele é flexível, né? Ou seja, ele tem essa posição, ele se desloca dessa forma para se fazer a forma interrogativa. Perfeito? Very good. Bom, a gente já entendeu bem o mecanismo do pronome sujeitos. Vamos para os objetos, pronome objeto. Pronome objeto é mais simples em inglês do que em português. Alguém sabe a lista de pronomes oblíquos? Em português não, a gente só sabe, nem sabe aplicar muitas vezes, né? Por que a gente fala eu vi ela ontem? Ou então vi ele ontem em português? Só para vocês linkarem, vocês fazerem a ligação com o inglês. Porque há uma necessidade de marcar a pessoa, é pronome pessoal, entendeu? Então, quando você fala assim, vi ele, se você fala eu ouvi, torna-se um cacófato. Então, você ouviu quem, né? Então, o cérebro já aciona é uma coisa cerebral mesmo, é neurolinguístico, né? Então, não é uma coisa assim que a pessoa fala por ignorância, nem sempre, né? Se você for estudar a fundo, tudo na língua tem uma lógica, né? Enfim, então, quando você fala vi ela em inglês não existe mesmo. Por quê? Porque não tem essa possibilidade de cacofonia, ou seja, caco, do grego, significa mal, ruim, feio. E fonia, fonos, som feio. Não tem possibilidade de cacofonia no inglês, portanto, você não tem essa lógica. Então, você tem uma posição para o sujeito e uma posição para o objeto. Então, por exemplo, quando você I saw him, I saw her, né? Eu a vi, eu ouvi, eu ouvi, eu a vi, né? Traduzindo. Então, pronomes têm a posição pós-verbal, objetiva, portanto. Substitui um nome ou uma frase nominal. São eles os pronomes objetos. I, me, you, you. Independentemente da transitividade, é o que facilita o nosso trabalho aqui. Se for transitivo direto, não vai ser X ou Y, vai ser do mesmo jeito. Ou transitivo indireto. Fala. Mensagem. Mensagem. Tem não. Vem cá, por favor. Desculpa, Laurinha ainda. Eu não sei se... peraí. Deixa eu achar aqui. Vamos ver. Poderia falar todos os... etc. Bom, eu dei uns exemplos assim de umas peculiaridades de uso de um ou outro, mas isso não é muito importante não se preocupe, porque eu gosto sempre de falar para atiçar a curiosidade de vocês buscarem também, porque quanto mais bagagem vocês tiverem em relação a qualquer assunto, vocês vão dominar, né? Ou seja, não se preocupem em ficar preocupado, não se preocupe em ficar preocupado, é ótimo, né? Não se preocupem em saber todos os usos do caso do she, do he, não, né? O que a gente deve entender é que a colega perguntou, né, se quais são os outros usos do she. Ele ficou preocupado, nome de barco eu vou colocar não. A lógica é igual ao português. Temos o pensamento indo-europeu mesmo, né? Ou seja, a lógica é parecida, né? Se você batiza algo, você coloca um nome. Por exemplo, o nome do meu cachorro é Stuart, eu chamo ele de ele em inglês, he, não é? Se eu tenho uma cachorrinha, eu chamo ela de she, né? Agora, tradicionalmente, um pouco
diferente do português, né? O nome de barco aqui eu não sei, né? A gente batiza como homem ou mulher. Eu acho que geralmente é mulher, né? Não sei. Enfim, eu não tenho barco, não tenho dinheiro para isso. Mas em inglês é she, geralmente. E guitarra também é she, né? Enfim. Mas a gente tem que botar na cabeça o seguinte, que é ele, ela e neutro, né? Esse neutro aqui serve para algumas coisas que não tem em português. Nós temos pronome neutro em português, mas não temos alguns usos do inglês. Então não se preocupe muito com isso, né? A pergunta da colega, ela ficou preocupada de saber todos os usos peculiares desse caso. Não, pouquíssimos, né? Enfim. I, me, you, he, him, she, her, it. Por enquanto é tranquilo, né, gente? Mas vocês vão ver que, até mesmo nessa aula, pelo fato de ter as escritas serem parecidas, vocês até confundem um pouco, podem até confundir um pouco. Se um é pronome X ou pronome Y, né? Continuando plural, we é us, né? You, they, them, né? Curiosidade, né? Let's go, né? Let's go significa let's go, vamos, let's play, brinquemos, ou vamos brincar, vamos tocar, etc. Esse apóstrofo S aqui é o us, né? Se você for pegar a palavra let sozinha, significa deixar, né? Então, permite-nos brincar, permite-nos tocar, permite-nos ir, né? Mas esse não é o is, né? É um verbo usado no imperativo nesse caso aqui, né? Então, let's go significa let us play. Deixe-nos tocar, deixe-nos ir, né? Play pode ser tocar, brincar, né? Enfim, e jogar, entre outras coisas. Them, you, né? Muito bem, então temos aí novamente me, objeto, you, him, her, it, igualzinho, ó. Aí é que tá. Quando é que eu vou saber? Contexto, obviamente, né, gente? E us, you e them. Exemplos. Outras ocorrências, perdão. Que os pronomes objeto também são usados após preposições, né? She's waiting for me, né? Ela está esperando por mim, né? I'll get it for you. Eu pegarei para ti, ou para vocês, enfim. Esse you aqui, a gente não sabe se é you de tu ou de vocês, né? De você ou de vocês, né? Give it to him. Dê para ele, né? Why are you looking at her? Porque você está olhando para ela, né? Enfim, aqui é própria da... no caso das preposições, é regência, né, gente? Então, obviamente está a posição pós-verbal, não é? Está em posição pós-verbal. Take it from us. Não tire de nós, né? No caso, a gente fala não tire de nós, né? Mas como se fosse assim, não tire de nós. Mas entenderam, né? Não é nós, é nos. Aqui porque é pós-verbal. Eu gosto de fazer umas coisinhas só para a gente entender a lógica, né? Enfim. Speak it to them, né? I'll speak to them, né? Falarei com eles. Muito bem. I love Mary, but she does not love me, né? Eu adoro a Mary, ou eu amo a Mary, depende do contexto, mas ela não me ama. A palavra adore, né, que parece com adorar, ela significa mais do que love, né, gente? Adore é adorar mesmo, no sentido literal, no sentido, vamos dizer, lato, estrito, perdão, no sentido estrito, né? Porque adore, adorar, você adora a Deus, né? É mais do que amar, enfim, né? Mas a gente usa o contrário, né? Eu adoro você, então você não me ama, né? Você está no começo de paixonite. Aí você está doido e fala assim, eu te amo, e está esperando que o fulano responda. Né? Fale a mesma coisa, você me ama, e a pessoa fala, eu te amo, mas na verdade não ama. Ou, mas eu te adoro. Você manda lá, eu te amo, aí a pessoa te responde, eu te adoro. Né? Te adoro, só te adoro. Né? Enfim, aí você acha, pô, na verdade ela gosta mais do que você. Ela gosta mais de você do que você dela, né? Dessa outra pessoa. Mas em inglês, em português, enfim, a língua, quem faz a língua somos nós, né? As pessoas mesmo. She doesn't, aqui, love, né? O verbo, me, né? Olha a posição verbal aqui, object pronoun. Né?
I have some fresh apples in the refrigerator, né? Fresh apple, the kids love them, né? As crianças adoram, gostam muito, enfim. Uma perguntinha aqui. Let's play, não poderia ser ideia de vamos jogar? Pode. Let's play, vamos jogar, vamos brincar ou vamos tocar. Let's play, man. You have a band? Let's play, vamos tocar. Enfim. Play pode ser brincar, jogar e tocar. Né? Entre outras coisas também, né? Depende do contexto. Tem algumas fresh apples, ok? Maçãs frescas no refrigerador, né? As crianças adoram, né? Pode botar aqui, ó, they, no lugar de them, né? Posição pós-verbal, né? My wife hates onions. She never eats them. Quem gosta aqui de onions? Quando você corta, chora. Eu adoro. Cebola, né? Mas cebola é aquilo, né? É igual pequi, né? Se você estiver com seu companheiro, com sua companheira, que os dois comem juntos. Ou se tiver diferença e um come, o outro não come, não vai dar certo, não. Fica um pouco distante, né? Bom, ó, isso aqui é uma observação importantíssima, por quê? Porque em português você não tem diferença neste caso aqui que eu vou explicar, né? Por exemplo, o que o pronome objeto ele tem a posição pós-verbal, certo? Enfim, mas o pronome objeto significa o quê? O sujeito, em inglês, é diferente, é uma entidade diferente do objeto, certo? Por exemplo, eu me cortei. O me é objeto, perfeito? Eu me cortei. O me não é objeto? É. Mas esta entidade me é igual eu? Eu me cortei? Eu cortei a mim mesmo, perfeito? Me é pronome objeto? Em inglês, não. Me é pronome reflexivo. Não é um pronome objeto. Por quê? Para ser pronome objeto, você tem que ter duas entidades diferentes. O sujeito tem que ser diferente do objeto. Eu me amo, não posso mais viver sem mim. Traje a rigor, né? Então você fala, eu me amo. Eu, entidade, sujeito. Objeto, me. Né? Em português, é a mesma coisa. Em inglês, não. Você tem dois pronomes diferentes. Por exemplo, no caso em inglês seria I love myself, em vez de I love me. I cut myself, em vez de ser I cut me, de cortar, perfeito? Por quê? Porque o sujeito e o objeto são o mesmo, são a mesma entidade, referem-se à mesma coisa, à mesma substância, né? Certo? Então, é isso que está... Me, myself, existe, mas no caso do me, myself, o myself, isso é igual no uso coloquial da língua, eu mesmo, né? Me, myself and Irene, né? Eu mesmo e Irene. Porque no caso me, em relação a mim, né? Myself é algo que se reflete em mim, certo? E Irene, que é o... Não sei se é esse o título, mas isso é um uso coloquial, mesmo assim faz sentido. Agora, você nunca usa, por exemplo, I cut me, por exemplo, I cut me. Né? Isso é errado, porque o I e o me referem-se à mesma coisa, primeira pessoa. Eu me cortei. Né? Não, você tem que usar outra entidade. I cut myself. Né? Aí, isso aqui é reflexivo do I. Né? Para ser me aqui, o sujeito tem que ser diferente. Por exemplo, he cut me. Aí está correto. Porque he é uma entidade, ele. E me é outra entidade, eu, tá certo? Ele me cortou. Agora, I cut me está errado. Não existe, porque I e me é a mesma coisa. Portanto, no lugar de me, tinha que colocar o pronome reflexivo, perfeito? A diferença básica entre pronome reflexivo e pronome objeto é o quê? Que o pronome reflexivo, sujeito e objeto se referem à mesma coisa. Por isso que é reflexivo, reflete, certo? E pronome objeto são entidades, são substâncias diferentes. Né? A gente vai ver o pronome reflexivo, acho que na próxima aula, né? Mais pra frente. Só que o pronome objeto, porque em português você não tem essa diferença, em inglês você tem, tá certo? Então você não pode botar, por exemplo, I, que é a primeira pessoa, e me, que também é a primeira pessoa aqui. Você não pode botar uma frase desse jeito, não faz sentido. Porque
tratam-se da mesma entidade. Você tem que botar um reflexivo. Em inglês, o reflexivo é diferente do objeto. Que isso, tal fato é diferente do português. O objeto, o oblíquo é parecido. Enfim, com o ou mesmo. Arrisco dizer até que é a mesma coisa do objeto, né? O pronome oblíquo, do reflexivo e objeto, né? Uma dúvida aqui, professor. Para frutas e coisas não se usaria o it? Sim, usa-se it para coisas em geral, comida, animal, né? Outros animais, né? Muitas outras coisas. Muito bem. Não podemos confundir pronome objeto com pronome reflexivo, isso que eu falei, né? Bom a gente ler para reforçar. A diferença é que o pronome reflexivo refere-se ao mesmo sujeito, ou seja, o nome ou frase nominal, e o objeto refere-se à mesma entidade, tá certo? I love myself. O sujeito e o objeto são a mesma entidade, I, né? Eu me amo. Myself, pronome reflexivo. Diferente de I love her. I é sujeito, que é diferente do objeto, entenderam? Aqui, ó, I love her. E não existe I love herself. I é diferente. Se temos duas entidades diferentes, então a gente vai ter que usar um pronome sujeito e um pronome objeto. Perfeito? E se temos a mesma entidade ao qual o pronome se refere, você usa o pronome reflexivo. Agora, por exemplo, ela se ama, she loves herself, não é she loves her, entendeu? Porque o sujeito tem que ser diferente o sujeito tem que ser igual ao objeto para ser reflexivo. E no caso do pronome objeto, que a gente está vendo, o sujeito tem que ser diferente do objeto. Só isso vocês têm que gravar. O sujeito tem que ser diferente do objeto para se usar o pronome objeto, né? Ok? Muito bem. Vamos a exercícios. Fred works with Jane. He really likes... Qual o pronome que substitui o que estaria em... É Jane. Jane, né? Tem alguma? Her, né? Vamos traduzir a frase? Fred trabalha com Jane. Ele realmente gosta, ele gosta muito dela, né? Olha só um adjetivo, um advérbio aqui, né? Enfim, o advérbio ele varia a posição na frase. A gente vai falar isso mais para frente, né? Her. They eat a lot of fat because they like. Porque refere-se a quê? Fat. Fat é o que, gente? Gordura ou gordo? No caso aqui, fat é gordura ou é gordo? Se a gente for traduzir como gordo, a gente vai falar, eles comem muito gordo. Na verdade, eles comem muita gordura, não é? Porque eles gostam, eu também gosto. Por isso que eu sou gordo. Adoro gordura. Quem não gosta? Que comida é boa sem gordura? Mulherada toda hoje em dia, todo mundo é light, né? Mas a comida numa manteiga, né, gente? É melhor do que qualquer coisa, eu acho. Speak up! E aí? I can't hear. Essa frase está no imperativo. Imperativo tem objeto? Tem. Tem objeto, mas ele não é declarado. O objeto é quem, né? Enfim. É you, sempre. O objeto não é um objeto declarado, né? Ou seja, estou pedindo para você falar alto, falar melhor, né? Speak up, né? Quer dizer que... Então, qualquer frase no imperativo, o objeto é you, né? You, sempre, né? I can't hear you, não consigo te ouvir. I have a nice white car and I use a lot. Vamos substituir o quê? Isso, muito bem. É toda a entidade aqui, ó, gente. Toda frase. Você lembra que eu falei no começo? Essa frase nominal é constituída por 1, 2, 3, 4 elementos, dos quais 3 são, enfim, são elementos circunstanciais e um é um núcleo, que é o carro. Mas esse carro é branco, legal e bonito, né? Enfim, um carro bom, né? No caso. Olha só, 2 adjetivos. Isso aqui a gente vai falar também um pouco mais para frente. Professor, a gente acabou de ver que os adjetivos vêm antes do substantivo. Sempre o último elemento da frase, numa frase nominal, no caso, uma frase nominal aqui, a nice white car.
sempre o último elemento é o substantivo. E os elementos que o antecedem são adjetivos. Mesmo que a gente aprenda, por exemplo, soccer player, né? Soccer, futebol, né? Se esse elemento estiver sendo usado antes de um... Por exemplo, soccer é futebol. Futebol é substantivo ou adjetivo? Desse jeito que eu coloco, por exemplo, soccer. Substantivo. Agora, soccer player. Soccer tornou-se um adjetivo, entendeu? Por quê? Porque ele está qualificando player, que é jogador. É assim que funciona o nome no inglês, certo? Aquilo que circunstancia, existe esse verbo? Se não existe, passa a existir. Ficou até bonito. Aquilo que circunstancia o núcleo, o nominal, né? Ou seja, o substantivo, é um adjetivo, perfeito? Deixa eu só ver umas perguntinhas aqui. Qual a posição do pronome reflexivo na frase? Já que o pronome objeto é pós-verbal. De início, grave que a posição do pronome reflexivo é pós-verbal também, né? É claro que você você já deve ter, Jorge, já deve ter visto posição de pronome reflexivo antes do verbo, mas é outro uso. O uso clássico é para outra situação, é para ênfase e tal. O uso clássico, o pronome reflexivo refere-se à mesma entidade subjetiva do sujeito, né? Sujeito e objeto é a mesma coisa, né? Só que é a posição pós-verbal, é a posição de objeto, certo? Só que não é pronome objeto, é posição de objeto, mas é um objeto que é igual ao sujeito, por isso que o nome é pronome reflexivo. Porque na frase My wife hates onions, she never eats them, não é usado it? Ou pergunta do nosso colega, vocês vão responder para ele, tá bom? Então, vamos voltar aqui. Eu sou professor, mas vocês me ensinam também, né? My wife hates onions. Por que no lugar de onions não pode ser it? Isso, qual que é o referente de onions? Por que no lugar... Por que não posso usar it aqui? Foi isso que ele... Certo? Por que não pode ser it? Pode responder. Sim. Isso, muito bem. Plural. Seria it se fosse onion, né? Mas como onions, cebolas, né? Plural é them, certo? Muito bem. Speak up, I can't hear you. Certo? I have a nice car and I use it a lot. Eu tenho muito carro, eu tenho um belo carro branco e eu uso muito, né? Alguém fala desse jeito, assim, eu uso muito, ou uso muito, ou eu uso ele muito. Fala a verdade. Quando você está... tá implícito, né? Tá implícito. Mas sabe o que acontece? Quando você... Depende com quem você fala, sabia? Se você está falando com seu chefe, você tenta... Né? Eu uso muito. Eu o saboreio, né? Enfim. Porque você quer um aumento sempre. Então, I really don't like Peter. Aqui no caso pode ser I don't really like Peter, I really don't like Peter. So I never talk to. Eu não gosto do Peter. Então, eu nunca converso com... Que seria him, né? Peter, him, né? Até onde se sabe, eu nunca vi uma Peter, né? Vamos lá. Professor, fiquei em dúvida no caso como é a gramática no caso de pronomes reflexivos. Exemplo, ela cortou-se. Não se preocupe, porque esse não é o tema. Ela cortou-se. Pronome reflexivo é o seguinte: reflexivo ele refere-se à mesma entidade do sujeito. Então, não é assunto da aula de hoje. Eu só falei um pouco dele para vocês não o confundirem com o pronome objeto, perfeito? I cut myself, myself é objeto e o I é sujeito, refere-se à mesma coisa, por isso que a gente não usa o pronome objeto, o me aqui, a gente usa o myself, este é pronome reflexivo, o me é pronome objeto, usado com sujeitos diferentes. Não se preocupe que a gente vai estudar isso com mais profundidade, né? Mas eu acho que já respondi a sua pergunta de fato. I can't stop looking at...
Aqui é um exercício contextual, ou seja, diferente de exercício de forma. Os outros, os pronomes, quando a gente trabalha com pronome é de natureza contextual, obviamente. Mas aqui, digamos, diria não contextual, mas mais de uso, assim, né? Qual você colocaria? Há mais de uma possibilidade, propositalmente? Não? Há? Há? Você acha que há? Pode falar qual é. I can't stop looking. Eu não consigo parar. É letra de música sertaneja. Eu não consigo parar de olhar. Eu não consigo parar de olhar para você. Eu não consigo parar de olhar para ela. Eu não consigo. Ou parar de olhá-la, né? Eu não consigo parar de olhar-me no espelho. É contextual. O que faz mais sentido em uso, né? Faz sentido botar. Eu posso botar um me aqui? Estou respondendo até a pergunta. Posso botar um me aqui? Por que não? Mais reflexivo, muito bem, galera. Aí já estamos entendendo a matéria. I é sujeito e o me, o I, se fosse ao mesmo, o sujeito igual ao objeto, teria que ter um reflexivo aqui, não um objeto, certo? Então o me não pode. Pode ser she, porque she é pronome sujeito. Aqui é posição pós-verbal. Qual o verbo? Nossa, nós temos aqui 3 verbos. Can't stop looking. Aqui é um auxiliar modal, né? Stop é verbo e looking também verbo. Eu não consigo parar de olhar, né? Enfim. Her pode ser her, em posição pós-verbal. Pode ser he, perdão. Pode ser he. Também he é pronome sujeito, é pré-verbal. Esse seria um exemplo ótimo de prova, né? Enfim. E her pode ser? Pode, muito bem. They pode ser? Não, porque they é pronome sujeito, pela mesma razão também. Acho que eles poderiam até complicar um pouquinho, tirar o they e colocar, por exemplo, their, para confundir o aluno, colocar outra coisa, certo? Não consigo parar de olhar para ela. Agora, se o sujeito fosse outro aqui, o me poderia entrar, tá certo? Se fosse she can't stop looking at, por exemplo, he can't stop looking at, poderia ser me e her, tá certo? Se fosse he, por exemplo, no lugar de I aqui, ele não consegue parar de olhar para mim ou ele não consegue parar de olhar para ela, perfeito? Teria 2 respostas possíveis. Beleza? Ok, gente. Legal. Passamos para adiante. Deixa eu ver, nenhuma pergunta. Passamos adiante. Olha, aí a gente começa a confundir um pouquinho, por quê? Porque tem algumas entidades que são parecidas, ó, her é parecido um pouco, né? A gente lê aqui como se fosse o outro, só que a pronúncia é diferente, né? Por isso que eu gosto de falar um pouco em inglês, né? Para vocês verem que são entidades diferentes e marcadas também por grafemas, ou seja, letra, né? Enfim. Pronome sujeito, I, adjetivos possessivos. Vou explicar o que é isso aí, né? My, you, your, he, his, she, her, it, its. Tradução. Meu, minha, minhas. Teu, tua, tuas. Teus. E assim vai. Dele, deles, etc. Dela, delas. E its pode ser dele, deles ou delas, delas também. Dela, delas também. Depende do contexto. O correto, português correto, entre aspas, terceira pessoa é seu, sua, né? Os seus, suas. Perfeito? Porque... e a gente confunde, né? O seu. Quando a gente está lendo um texto, fala assim, o fulano de tal bateu o seu carro. Aí você pensa que é o quê? Fica até ambíguo por causa do uso do você, não é? O você, olha que doido, o você, ele é sintaticamente, traduzindo, ele é na frase, ele é um pronome de terceira pessoa, mas discursivamente, ou seja, no uso, ele é um pronome segunda pessoa, perfeito? Morfologicamente, ele é também marcado por terceira pessoa, mas o uso é segunda pessoa, então isso é muito doido. Por isso que a gente fala, fulano de tal bateu seu carro. Aí você fala, bateu... Não, na verdade ele bateu o carro dele, né? Ele tem que usar o dele, né? A gente tem que parafrasear, né? We, nós, our, nosso, nossas, etc. You, vós ou vocês, né? Your, vosso. E they, their, né?
Ok? Muito bem. Agora, o que é um adjetivo possessivo? Porque esse nome não é estranho, adjetivo. Um adjetivo, a gente tem uma ideia aqui de adjetivo. Não é o tema de aula de hoje, mas qual a relação entre adjetivo e substantivo? O adjetivo, o que ele faz com o substantivo? Qualifica, muito bem. Ele dá qualidade, atribui qualidade a um substantivo. Então, esses adjetivos, eles dão qualidade a um substantivo. Agora, vocês nunca mais vão esquecer isso. Isso aqui, gente, sempre vai estar acompanhando o quê? Um substantivo. É por isso que o nome é adjetivo possessivo. Em português, algumas gramáticas, eu acho que a do Bechara, né? Ele já coloca. Eu falo muito de português porque eu tenho a formação de língua portuguesa também. Mas é por isso que eu gosto eu comparo. Enfim, eu fiz pós-graduação em português e o mestrado já de ensino de língua. Mas assim, o Bechara, acho que ele já coloca a nomenclatura que é, em português, possessive adjective seria pronomes adjetivos possessivos. Mas não é pronome, é um adjetivo, entendeu? Mas tudo bem, vamos lá. My car is very comfortable. Então, olha só, gente. Cadê a frase nominal aqui? Ó? My car. Né? Você tem very comfortable. Outra frase nominal também. Né? Aqui, meu carro é muito confortável. O my car, que é o sujeito, my está atribuindo qualidade ao car. Que tipo de qualidade? De posse. Qualidade de posse. É meu carro, tá certo? Por isso que é adjetivo. E não é pronome, não confundam. Isso aqui não é pronome. Isso é adjetivo. Vocês vão saber já já a diferença deste para o... que é adjetivo para o pronome possessivo. Esse é um adjetivo possessivo, ele está perto de um substantivo, tá certo? Her book is really interesting. O livro dela é muito interessante, né? Their house is beautiful. A casa deles é bonita. My, her e their qualificam os respectivos nomes. Está qualificando car, que é meu, o book, que é dela, e house, que é deles. São adjetivos, não são pronomes. Eles vêm sempre acompanhados do nome, né? Vamos lá. What is the favorite color? Tem mais de uma opção? Aí, se tiver, é anulada. Prova anulada. Só pode ser your, né? Pode ser it? Não. Se fosse it, poderia. What's your favorite color? Your. Qual a sua cor favorita? Né? Brazil is a very big country. It also has one of the biggest rivers in the world. Amazonas. Tá falando de que aqui, gente? O rio Amazonas. Você não precisa nem saber o que é o rio Amazonas em relação a um rio. Qual qualidade deste rio aí? Muito grande, né? É o maior rio do mundo? Desculpem a ignorância. Qual o maior rio do mundo? Thames? Não. É o... Pesquisem aí. Qual o maior rio do mundo? Ele é um dos maiores, né? O Amazonas. Em volume de água é o Amazonas. E de extensão... É o Rio Nilo. Ele é maior. Ele corta todo o Egito. Mas... É o Rio Nilo. Mas tem um eu estou tentando lembrar de um rio na Europa que corta os países do leste europeu. Danúbio, esse rio não é muito... É grande também. Bom, tá aí, pesquisa e traz na próxima texto. Isso é uma coisa boa, porque você lê a respeito e tal, aprende um pouquinho, né? Então, eu vou trazer essa informação também. Tá falando do nome de quê aqui? Do rio. Qual pronome eu vou usar? It's, só pelo fato de ser Amazonas, né? Então, traduzindo, né? Brasil é um país muito grande, né? Também, ele também tem... O it refere-se ao Brasil, ó, gente. Né? Tem um dos maiores rios do mundo, né? Seu nome é Amazonas. Its name is Amazonas. Eu estou traduzindo seu nome, é o nome do rio, né? Certo? Então, a gente vai entender agora, bonitinho, nessa última parte da aula. Nossa, passou rápido, né? A diferença entre pronomes possessivos, que agora a gente vai ver, para os adjetivos possessivos, né? Adjetivos possessivos, my, your, his, her, it, our, your, their. Eu fiz propositalmente tabelas separadas, uma após a outra. Depois a gente vai juntar as duas, né? Ó, mine, tradução, o meu.
o teu. Yours, his, hers. Professor, mas esse his é igual ao outro. É. Esse his é igual ao outro. Como é que eu vou saber? Com o texto, eu vou saber já já, né? Hers, o dela, a dela, enfim. It's, né? Para neutro. Percebam que tem um S aqui. Né? Ours, o nosso, a nosso. Você fala assim, the Amazon is our river. O rio Amazonas é nosso rio. Aí você fala, o rio Amazonas é nosso. The Amazon River is ours. Certo? Ours. Aí qual que é a diferença agora do pronome para o adjetivo? Simples, vocês vão entender já já. Yours para you e theirs para eles, né? O deles, etc. Gente, a diferença básica é o seguinte: o adjetivo possessivo ele está sempre acompanhando um nome substantivo e o pronome possessivo ele não acompanha o nome. Ele não pode, você não pode usar essa palavra com outra junto, entendeu? Com um substantivo do lado. Ou seja, por quê? Porque esse é um pronome, não é um adjetivo. Ele faz referência ou substitui. No caso, ele substitui. Nesse caso aqui, ele substitui a entidade nominal. Ou ele substitui a frase nominal. Enquanto o adjetivo possessivo não substitui, ele refere, ele atribui qualidade. Né? Vamos ver uns exemplos. My car is white, hers is blue. Tradução. Meu carro é branco. Como é que eu traduzo isso aqui? O dela, tá certo? É blue. Ou seja, hers é a mesma coisa de her car. Está substituindo her car. Por isso que é pronome, perfeito? Agora, se eu quiser colocar o carro dela, em outra forma, seria her car, tá certo? Esse hers está substituindo a informação her car. Em vez de eu colocar her car, eu coloco hers. E a tradução é o dela. Certo? Her favorite movie is Ghost. Alguém já viu Ghost aqui? Claro, né? Oh, my love. Oh, my darling. Mine is Forrest Gump. Né? Eu acho que algumas pessoas diriam, mine is Titanic, in Titanic. Every night in my dreams I see. Né? Leonardo DiCaprio que virou picolé. Né? Mine is Forrest Gump. Como é que eu poderia traduzir? O meu filme preferido é Ghost. Mine. Não, desculpa. O filme preferido dela, seu filme dela, né? É Ghost. O meu é Forrest Gump. Mine está substituindo a informação my favorite movie. Entendeu? My favorite movie. Por isso que é um pronome. Né? My name is John. What is yours? Meu nome é John. Qual é o seu? O yours está substituindo a informação your name. Perfeito? Por isso que este é pronome e aquele é adjetivo. Percebam que não há entidade ao lado dele. Né? Está isolado. Ele faz a substituição da entidade do nome, né? Ou seja, da frase. Ok? Hers, mine, yours substituem as frases nominais. Her car, my car is white. Em vez de você repetir car, você usa hers, perfeito? Você usa um pronome. Meu carro é branco, o dela é azul. Her favorite movie, em vez de falar my favorite movie, em vez de repetir favorite movie novamente, você coloca mine. Né? My name, yours. No lugar de name, você coloca yours, perfeito? Exercício. My house is really simple, but... Percebam aqui, is huge. Né? Vocês vão ter que botar um pronome. Por quê? Porque aqui não tem um nome para qualificar. Né? Minha casa é muito simples, mas... Aí vocês têm que usar o contexto também. Né? Por exemplo, essa palavra aqui, ela pode ser tanto pronome adjetivo quanto adjetivo. Pronome, perdão. Esta palavra aqui pode ser tanto pronome possessivo quanto adjetivo possessivo. Mas aqui não se aplica por causa do contexto. Eu estou falando que a minha casa é muito simples. Mas
o de outra pessoa é grande, huge, enorme, né? Enfim, a casa de quem? De um animal, a casa do urso, enfim, tá sem contexto, né? Para você colocar o it no caso aqui. Pode ser my? Não, porque se fosse my, teria que colocar house. E também não faz sentido que o my vai falar da minha, mais a minha, né? Her pode ser? Também não, pela mesma razão. Teria que ter house aqui, né? Se fosse, por exemplo, hers, poderia. Oh, tem aqui. Né? Its pode ser? Não, porque no contexto não se aplica o contexto de uso, né? It é para referentes a não entidades assim, animal, entre outras coisas. Your pode ser? Não, porque teria que ter house aqui. Your house is huge. Portanto, é hers mesmo, né? Algumas dúvidas aqui. Vão pensando na próxima enquanto eu vejo aqui umas, né? Os pronomes to be não pode... Não entendi, professor. Os pronomes to be não pode como final de frase. Eu não entendi. Desculpa aí, Jaime. Refraseia aí que eu não entendi o que você quis dizer. To be não é pronome, é verbo, né? No exercício 6, o me só não pode porque é para completar com pronome objeto. E, professor, para o rio Amazonas não poderia ser his? Não, só its. Amazonas é nome de toponímico, né? Ou seja, nome de geográfico. Não pode ser o rio. Né? Amazonas ou qualquer outro nome não pode... nome geográfico não pode ser... a Inglaterra, Xi, também não, né? E poderia... professor, poderia ser what's yours? Poderia. Poderia. Agora só falta uma dúvida que eu tenho aqui. Eu tenho que voltar no exercício 6. Vamos fazer esse, depois eu volto no 6 para responder uma dúvida e a gente rever mais alguma coisa, né? Gente, o que vocês acham? What is favorite color? No contexto é um diálogo. A pergunta e B responde. Faz sentido perguntando, qual a minha cor favorita ou qual a sua, né? Enfim, ou a tua, né? Your, já eliminamos aqui a letra A, já eliminamos a letra E, né? Is brown and é marrom. Eu vou responder com pronome ou com adjetivo possessivo? Se tivesse color, aqui eu responderia com adjetivo. Como não tem color, eu tenho que responder com pronome. O pronome substitui. Sempre, nesse caso aqui, né? Eu digo, quando eu estou falando pronome possessivo, sempre substitui, né? No caso da posse, né? Então aqui tem que ser um pronome possessivo. Seria então no caso hers ou mine? Mine, muito bem. Aí está perguntando, qual sua cor favorita? A minha é marrom. E a sua? And yours, pela minha razão, né? Aqui se tivesse color, seria your color. Como não tem color aqui, é yours. Que yours está substituindo a informação your color. Ok? É a última, galera. Deu tempo, legal. Agora vamos só voltar para responder uma dúvida de um colega. Exercício 6 aqui. O colega perguntou o seguinte, 6 também. No exercício 6, o me só não é porque para completar a fração do objeto. Me não tem me. É o antes. Esse aqui, né? Isso. A pergunta dele é interessante porque o me não pode por quê? Vocês respondem? Vocês já responderam, né? Porque aqui o me refere-se a a mesma entidade do sujeito. No lugar dele, né, do me, teria que ser um pronome reflexivo e não um pronome objeto. Pronome objeto, ele é diferente do pronome sujeito. Então, se fosse no lugar do I, teria she, poderia ser me, mas como é I e me não pode estar na mesma... Não pode ser um sujeito e outro objeto. No lugar do me teria que ser myself, tá certo? No lugar se fosse em relação, eu não consigo parar de olhar para mim mesmo, seria I can't stop looking at myself, certo? Então, gente, a gente falou dos pronomes em geral, falamos especificamente do pronome sujeito, pronome objeto, adjetivo possessivo e pronomes possessivos.
Certo? Alguma dúvida, algum questionamento, alguma sugestão? Não? Gente, um prazer enorme. Muito obrigado pela participação. Até a próxima. Dê uma olhada nos exercícios, peguem na apostila os exercícios. Façam também o simuladinho já. E o simuladinho ele já é mais puxadinho. Mas dê uma estudadinha. E na próxima eu comento. Valeu, obrigado, prazerzão.